Oi galera, aqui é a Carol, mas vocês já sabem disso por conta do nome do canal. Esse ano eu consegui um feito que eu nunca tinha conseguido antes. Eu assisti todos os filmes indicados a melhor filme no Oscar. Sim, eu consegui, e hoje eu quero falar um pouquinho das atrizes que foram indicadas à categoria de melhor atriz no Oscar de 2019. Eu queria dizer que como estudante de cinema e como atriz, eu não sei absolutamente nada mais do que vocês, isso aqui é só a minha opinião. Só tô dando aqui a minha opinião sobre as atuações que eu assisti e o quanto eu acho essas mulheres incríveis e o quanto eu acho que elas se destacaram. Eu preciso dizer uma coisa, esse ano, todas as atuações femininas que foram indicadas têm uma certa análise do papel da mulher na sociedade. As mulheres foram esnobadas em outras categorias, como categorias técnicas e melhor roteiro, melhor direção, e eu acho que isso não pode continuar desse jeito. Mas a categoria de melhor atriz vem com uma reflexão muito interessante sobre o papel da mulher na sociedade em todos os filmes indicados. Então eu vou falar rapidinho de cada uma das atrizes. Primeiro, eu quero falar do anjo, o fenômeno, a princesa, a maravilhosa Yalitza Aparicio. O mais legal da Yalitza Aparicio é que ela é uma professora do primário no México, ela é mixteca. Ela foi fazer a seleção de elenco de Roma sem saber muito bem o que era, porque os caras não falavam o que era, ela achou que era tráfico de gente. E ela foi fazer a seleção de elenco, foi escolhida, fez o filme do Cuarón e entregou uma atuação tão delicada e tão bonita que cai tão em cima desse naturalismo que o filme traz. Eu não tenho certeza se uma pessoa, tipo, com uma super técnica de atuação teria conseguido chegar no lugar onde ela chegou. Ela representa uma minoria racial no México, tem toda uma polêmica lá de tipo, ela não é a cara que o México quer representar e tudo mais, ela não é o rosto do México. Mas eu acho que ela precisa estar lá e ela precisa estar nesse lugar e ela merece estar indicada como melhor atriz no Oscar. E eu gostei muito de Roma, tá? Queria só falar, assim, gostei muito de Roma. A maioria das pessoas que participaram de Roma foram não atores, eu acho que a única atriz formada era a patroa da Cleo. Eu gosto muito do processo do Cuarón nesse filme e acho que a Yalitza super merece essa indicação de melhor atriz. Agora eu vou falar de Glenn Close. O filme A Esposa é uma ótima representação do papel da mulher na sociedade, nesse lugar de subserviência ao homem, de ser a esposa perfeita e tá lá sempre pra ajudar, mas nunca tá em primeiro plano. Tudo que a Glenn faz está nos detalhes, está nos olhares, está na forma, e às vezes nos momentos de maior excesso da personagem dela, John, quando ela fica mais nervosa e mais irritada, e ela passa por emoções que estão indo, subindo e descendo o tempo todo. É muito interessante, é muito bonito de ver. E assim, a Glenn Close já foi indicada 7 vezes ao Oscar. Eu acho que está na hora da Glenn Close ganhar um Oscar. Esse vídeo provavelmente vai sair depois do Oscar, então eu não sei quem ganhou. Mas estou aqui torcendo para a Glenn Close porque eu acho que ela merece muito, muitíssimo, muito, muito, muito mesmo. Lady Gaga. Gente, eu amo a Lady Gaga. Eu sou tipo fã número 1 da Lady Gaga e eu acho que ela merece ganhar o Oscar de melhor canção original. Não acho necessariamente que ela mereça ganhar o Oscar de melhor atriz porque as atuações que vieram nessa temporada estão muito lá em cima. Mas é outra análise interessante de relacionamentos codependentes, porque a personagem dela, pra quem já viu Nasce uma Estrela, quer trilhar o próprio caminho dela na música, quer seguir em frente, tem esse sonho a vida inteira, mas tem um amor muito grande pelo Jackson e ela não pode deixar ele pra trás. O plot de Nasce uma Estrela já é conhecido porque esse filme já foi feito 4 vezes, mas eu acho que a atuação da Gaga foi muito pontual nessa forma de ser uma mulher que é forte, mas que ao mesmo tempo tem muitas figuras masculinas na vida dela que regem a vida dela, especialmente o pai dela. Ela acaba saindo que meio que da guarda do pai pra guarda do namorado, que é o Jackson, pro marido, e de como ela vive entre essas figuras masculinas sendo uma mulher. Se vocês perceberem, ela é a única mulher do elenco de Nasce uma Estrela. Você tem uma personagem que é uma produtora que tem uma fala, mas a personagem da Ellie, a personagem da Lady Gaga, é a única mulher do filme. E ela é a protagonista. Então mostra muito da relação da mulher em relação a outros homens. Ok, galera. Olivia Colman. God Save the Queen. Ela é a rainha, ela não precisa ser delicada, ela não precisa ser fofa, ela não precisa ser maravilhosinha, ela não precisa atender a ninguém. E ainda assim, sendo essa mulher incrível, Rainha Anne, rainha da Inglaterra, ela tem 2 mulheres que brigam por ela
que são a Abigail e a Sarah. É muito interessante porque é um filme protagonizado por 3 mulheres. São 3 mulheres carregando essa história do Yorgos Lanthimos. Ela não tem a obrigação de ser agradável, porque ela é a rainha. E mesmo assim, ela precisa de carinho e de amor e de atenção, porque ela já passou por várias coisas difíceis na vida dela. Eu acho que é interessante ver a mulher numa posição de poder que não precisa ser agradável, porque a gente fica muito numa coisa de que a mulher precisa ser agradável para as pessoas se sentirem mais confortáveis perto da mulher. E a rainha Anne não precisa ser agradável, porque ela é a rainha. E eu acho que isso devia ficar para todas nós. A gente não precisa ser agradável o tempo todo. A gente pode ser agradável às vezes, mas o tempo todo não. Agora eu vou falar por último da Melissa McCarthy. A Melissa McCarthy tem uma atuação muito interessante nesse filme que me lembra um pouco do Willem Dafoe no filme que ele foi indicado ao melhor ator, que eu não lembro o nome em português. Acho que é No Portal da Eternidade, eu não tenho certeza. Que é uma personagem focada no trabalho dela, na ambição dela, ela quer o que ela quer escrever a biografia que ela quer escrever. E as pessoas continuam fechando as portas na cara dela. Então ela acha um jeito de abrir uma porta pra ela e de encontrar o caminho dela, mesmo que seja de uma forma não muito correta. E ela tem essa coisa de sempre insistir em ser a pessoa que ela é, e isso acaba gerando situações complicadas para a vida dela. Mas isso é uma coisa que a mulher não tem muito direito de fazer. Se colocar da forma que você é o tempo todo e se colocar como um indivíduo e tipo, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para ser uma profissional, eu estou aqui para fazer isso. E eu acho que a personagem da Melissa McCarthy tem um pouco disso, e ela quer o objetivo dela, que é escrever, e mesmo que ela esteja escrevendo em nome de outras pessoas, ela ainda assim está escrevendo e é a melhor época da vida dela. E assim, é baseado numa história real, e eu acho muito interessante quando os atores têm que pegar pessoas reais pra fazer os filmes. Então eu acho que foi muito bom isso que a Melissa McCarthy fez nesse filme. É por aqui que eu vou terminar esse vídeo. Não tem nenhum insight super incrível ou interessante sobre as atuações. Eu não sou nenhuma conhecedora master do cinema e da atuação. Mas essas são as minhas opiniões. Eu acho que foi um ano muito bom para a indicação feminina na categoria de atuação. Eu acho que foram reflexões muito interessantes que esses filmes trouxeram. Ainda acho que as mulheres foram esnobadas nas outras categorias e merecem ser indicadas nas outras categorias sim. Ano passado a gente teve a Greta Gerwig indicada a melhor diretora porque houve um rebuliço das pessoas em cima pro Oscar indicar e porque ela mereceu. Mas talvez se não tivesse tido esse rebuliço todo, ela não tivesse sido indicada e eu acho isso injusto. Então, academia, vamos trabalhar nisso aí, vamos colocar as mulheres no lugar que elas merecem, que é estar sendo indicadas e ter o trabalho reconhecido, como todos os diretores homens que a gente tem todo santo ano. Digam pra mim quais filmes vocês mais gostaram aí nos comentários, o que vocês gostariam que eu assistisse, se vocês querem que eu fale sobre algum filme. E eu acho que é por aqui que eu vou terminar esse vídeo. Valeu, obrigada por ter assistido.